Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço de coração pela sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos e os seus contatos. E peço mais uma coisa: se você puder, e se Deus falar ao seu coração, possa expressar generosidade para o sustento do nosso trabalho. Nosso trabalho não recebe verba de lugar nenhum e a nossa manutenção nós pedimos a Deus. E Ele toca em alguns dos telespectadores para que sejam irmanados conosco como voluntários missionários que sustentam o trabalho. Se você for uma dessas pessoas, muito obrigado. Se não puder, vai receber as coisas do mesmo jeito e com a mesma alegria que eu tenho feito para todas as pessoas indistintamente. Eu estou falando nessa série sobre Hoje é Tempo. Já falei sobre tempo de esquecer, tempo de lembrar, tempo de focalizar, tempo de organizar, tempo de vigiar, tempo de construir, tempo de destruir. E hoje eu vou falar sobre tempo de aprender. E nada melhor do que aprendermos com o nosso mestre. E quem é o nosso mestre? Nosso mestre não é uma profetisa do século XIX, como certa denominação que quer se passar por cristã. O nosso mestre se chama Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É tempo de aprender. E aprender o que e de quem? Aprendermos a sermos cristãos melhores. E com quem nós devemos aprender? Com Jesus, que é o Cristo, o enviado, o Messias, o escolhido, o Rei. Ele é o nosso modelo. Nós não temos santos que sejam para nós os modelos primazes da nossa fé. Não precisamos de patronos, de matronas. Não precisamos de líderes de linhagem. Nós somos de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quem se diz cristão tem que ter passado por uma conversão, tem que ter se arrependido dos pecados, tem que ter confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecido que Ele morreu na cruz para nos salvar de todos os pecados. Tem que ter se arrependido dos pecados e crido de coração na obra de salvação de Jesus. Isso provoca um novo nascimento dentro de nós e a partir daí nós somos cristãos. Mas ninguém nasce sabendo. Nós vamos aprendendo ao longo do tempo, aprendendo a sermos melhores cristãos, aprendendo a ser melhores trabalhadores, melhores estudantes, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores cidadãos, melhores seres humanos. E Jesus é o nosso padrão em todos os sentidos. Aqueles que trabalham devem olhar para Jesus como o empregado, ou melhor, o operário padrão, usando um título de uma antiga mensagem do saudoso pastor Rubens Lopes. Jesus é o operário padrão. Ele aprendeu a carpintaria com o seu pai, porque os judeus diziam: quem não ensina um ofício para o filho, ensina-o a roubar. Jesus aprendeu e foi carpinteiro. Portanto,
Jesus foi um exímio, um excelente carpinteiro. Provavelmente assumiu a carpintaria no lugar do seu pai, quando este veio a faltar, porque nas páginas do Evangelho, José desaparece após os 12 anos de Jesus, não há mais menção nenhuma a respeito do seu nome. Porque José certamente foi um pai excelente. Jesus, ele trabalhava e nós devemos trabalhar. Como diz as cartas paulinas, que nós devemos fazer com as mãos aquilo que é útil para o nosso sustento e também para ajudar ao próximo nas suas necessidades. Devemos trabalhar e trabalhar bastante. Devemos estudar. Jesus Cristo aprendeu todas as coisas com as quais ele teve contato ao longo dos 30 anos. E além da sabedoria que trouxe do céu, ele aprendeu com a experiência de vida. Ele aprendeu a ser obediente a Deus, ao seu Pai. E nós devemos aprender com Jesus esta mesma obediência. Há aquelas pessoas que querem obrigar o Pai a fazer a nossa vontade, dizendo que nós devemos orar determinando. Jamais Jesus fez isto. Até para ressuscitar a Lázaro, seu amigo, Jesus orou ao Pai. Até para não enfrentar a cruz do Calvário de sofrimento, que ele sabia que iria enfrentar, ele se refere ao Pai em oração, dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça como eu quero, mas como tu queres. Devemos aprender isto com Jesus. Devemos ser os melhores na área do saber que o Senhor nos concede. Devemos aprender a sermos bons familiares. Jesus foi um bom filho. Ele foi submisso à sua mãe e ao seu pai terrenos. E em relação a Deus, o Pai, Jesus foi absolutamente submisso. Se somos filhos, temos que ser respeitadores com os nossos pais e cuidar deles, não deixá-los desamparados ou à mercê da caridade pública. Há muita gente que quer fazer benefício fora porque não faz benefícios dentro da sua casa. Quer cuidar dos filhos dos outros, mas não cuida dos seus. Quer cuidar dos idosos desamparados, mas largou seus pais no asilo, não no lugar de cuidados quando há comorbidades, mas simplesmente porque são pessoas velhas e que só atrapalham e só se está esperando o tempo do falecimento para repartir algum bem que tenham. Não. Jesus foi submisso ao seu pai e à sua mãe, e diz a Bíblia que Jesus amou os seus apóstolos até o fim. Jesus foi exemplo de amor e de bom relacionamento familiar e com os seus amigos. Jesus Cristo é exemplo em tudo. Nós devemos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou. Jesus, ele nos dá exemplo em todos os aspectos e em todas as áreas da nossa vida. Quando uma tempestade sobrevém no nosso caminho, nós devemos invocar com fé o nome do Senhor. Foi assim que Jesus fez os ventos pararem de soprar e as águas pararem de entrar naquela canoa. Quando faltaram os recursos e só havia 5 pães e 2 peixinhos, Jesus então mandou que abençoou e repartiu, confiando que o Pai multiplicaria. E Deus multiplicou. Ele nos ensina a termos fé. Fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, pequenina. E eu já plantei mostarda. Mostarda você planta, é um grão pequenino. Você põe na terra e quando ela vai bem, ela dá folhas muito maiores do que a da própria couve-manteiga. É muito grande. Jesus disse que se nós tivéssemos fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a um monte: sai daqui e lança-te no mar. E ele assim faria. Jesus nos ensina a termos fé. Jesus nos ensina a termos paciência. Devemos aguentar tudo o que temos que passar com confiança de que Deus vai cuidar de nós. Foi assim que ele foi para o Calvário, aguentando
as humilhações pelas quais passou nas mãos daqueles judeus que queriam a sua morte. E depois, as humilhações com os soldados romanos que o surraram, que o sangraram, que o humilharam publicamente. Mas Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aprendeu a ter paciência. E nós devemos aprender com Jesus a termos paciência. Jesus foi crente. Mesmo quando na cruz do Calvário ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Logo em seguida, ao final da sua vida, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo no meio das dificuldades e daquelas perguntas que não têm resposta, nós não devemos abandonar jamais a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Prezado telespectador, há tanto que falar, mas eu iria falar muito tempo aqui e ainda não esgotaria o assunto. Nós devemos fazer de Jesus o nosso padrão para seguirmos e aprender com ele. E como é que a gente aprende a ser como Jesus? Lendo a sua palavra, lendo os evangelhos, lendo as cartas do Novo Testamento, tanto as do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, de Tiago, e todas elas. Elas formarão em nós o conceito de como Jesus agia, como Jesus falava, como Jesus reagia e como Jesus vencia. Hoje, Jesus não está morto, ele morreu. Mas ao terceiro dia após a sua morte, ele ressuscitou. E depois, 40 dias a contar da sua ressurreição, ele subiu aos céus. E hoje está sentado à direita de Deus Pai e virá julgar os vivos e os mortos. Não virá mais como um Messias encarnado. Ele já está ressuscitado. Ele virá como o Messias que reina, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o padrão suficiente para a nossa vida. Por isso vamos fazer de Jesus o nosso ideal. Quando tivermos que tomar uma decisão, vamos fazer aquela conhecidíssima pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? E para responder a isto, vamos às páginas do Novo Testamento. E ali vamos encontrar a maneira com que Jesus reagiria diante dos desafios que estão na nossa mão, no nosso tempo, coisas que nós temos que decidir. Vamos fazer assim? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, eu peço a Ti que Tu nos ajudes a aprender de Jesus. Como agir, como reagir, como crer, como aguentar, como esperar e como vencer. Que nós façamos de Jesus o nosso modelo, a nossa base, o nosso fiel. E através do modelo de Jesus, nós venhamos ser de tal maneira que agrademos ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Eu agradeço pela sua audiência, peço que se inscreva, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e que envie o link para os seus amigos. E peço mais uma coisa: se você puder repartir generosamente com este ministério algo para o seu sustento, eu serei muito grato. Nós não temos fonte de receita nenhuma, a não ser a nossa oração a Deus, que toca em alguns corações para que sejam ofertantes voluntários. Se for você uma destas pessoas, se você puder fazer isto, o caminho está aqui, através deste Pix, que é o meu WhatsApp. Se não puder, será bem-vindo e receberá tudo da mesma forma, porque o que eu faço é gratuito, mas agradeço àqueles que vêm me ajudar a sustentar as cordas para continuar este ministério de pregação da palavra do Senhor. Veja as sugestões que estão aqui em volta e aguarde a nossa próxima publicação, se Deus quiser. Tchau!